A paz do Senhor, meus irmãos, que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, um ótimo dia, amém? Dependendo do horário que está assistindo esse vídeo. Irmãos, eu quero estar trazendo mais uma palavra do Senhor, amém? Se encontra em Salmos 34, 19. Vou estar lendo, amém? Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Amém, irmãos? Só esse salmo. Irmãos, o que o Senhor fala através dessa palavra? Que muitas, irmãos, muitos são as nossas aflições, nós que seguimos o Senhor Jesus. Porque ele foi atentado pelo diabo no deserto, irmãos. Imagina a gente, né? Mas o Senhor, ele fala que ele livra de todos. Todas as aflições ele livra. Que nem Jó, irmão. Jó é um exemplo claro disso. Deus falou pro diabo, falou, você pode arrancar tudo dele, mas só não mexe com ele, na alma dele. Então ali Deus livra, irmãos. Deus ele livrou Jó. Claro que ele passou o processo. Perdeu os filhos dele, perdeu a riqueza que ele tinha, ainda ficou leproso. O diabo só não podia matar ele, mas na carne até ele até mexeu na carne. Só que o diabo não podia matar ele. Então é assim, irmãos. Muitas das vezes nós passamos, né, pelo processo e nós não entendemos as aflições. Mas, irmãos, pensa só. Você está passando por aflições. O diabo, Deus ainda está dando um pouco de legalidade pro diabo para agir na sua vida para te testar. Imagine, irmãos, aquilo de aflição que você está sentindo agora, para você já é um sofrimento. Mas, irmão, se o diabo ele pudesse, ele não queria só essa aflição. Ele não queria estar só te atacando aí. Ele queria te fazer sofrer mais. Quem sabe te levar até a sepultura, irmãos. Mas Deus ele fala, né? Os escolhidos que são tentados, ele fala, na alma dele você não toca. Mas você pode tocar no que ele tem. Sabe por quê, irmãos? Deus ele prova a gente pra gente ser aprovado, irmãos. Jesus não escapou da aprovação, né? Ele se fez de carne e osso e passou pelas mesmas coisas que nós hoje em dia passamos, irmãos. Para chegar hoje, a gente não fala que foi fácil para ele, que ele não veio a esse mundo e que ele não sabe como que é. Ele veio e passou por coisas piores que a gente, irmãos. A gente não aguentaria passar nem um terço do que ele passou, né? Então o Senhor fala, irmãos, o Senhor guarda os seus ossos e nenhum deles se quebra. Irmãos, pode ter certeza, eu já vivenciei muitas aflições que Deus me livrou, irmãos. Muitas, muitas, né? Teve uma vez, irmãos, que tipo, eu tava levando a minha mãe, foi esses tempos atrás, eu tava levando a minha mãe no culto, né? De carro que eu dirijo, eu peguei o carro do meu pai e fui levar ela. Irmãos, na hora que eu fui entrar à esquerda para fazer o contorno ali da rua, né? O farol tava aberto. Irmão, você acredita? Eu tava indo na rua, tava vazia. Na hora que eu fui olhar de novo, tinha uma mulher correndo para frente do carro. E ali o senhor botou a mão, irmãos, porque deu tempo de frear o carro, eu joguei o carro pra lá, né? Aí você olhava na cara da mulher, irmãos, você vê assim que parecia o demônio, irmãos, que tava usando ela naquele momento, né? Porque já pensou se eu pego, atropelo aquela moça, se acontece alguma coisa com ela, irmãos? O sofrimento, a aflição que não ia ser, mas ali o senhor botou a mão que eu consegui frear o carro, o senhor freou o carro e deu tempo de não causar algo maior, irmãos, né? Então essa palavra é real, irmãos, né? O justo ele passa por muitas aflições, porque o justo ele serve a Deus. Ele não tá no mundo bagunçando, não tá no mundo fazendo as coisas erradas, né? Que é aquilo que o diabo quer. Quando você tá no mundo, ele nem se preocupa com você, irmãos. Fala, não, ele tá no mundo, isso daí pertence a mim. Mas quando você acorda, alguém te ganha para Jesus, ele fala, opa, ele já não é mais meu, então eu vou fazer ele voltar para mim. E é nisso que começa, irmãos, as aprovações, né? Jesus, ele fala em Mateus 10, 22, ele fala assim, sereis odiado pelo meu nome, mas aquele que perseverar até o final será salvo, irmãos. Então pensa, irmãos, é claro, é difícil, é muito difícil, irmãos, você passar pelas aflições, você não chorar, você não, às vezes não murmurar, você não ficar abalado, mas irmãos, o Senhor fala, aquele que perseverar até o final, será salvo, irmãos. E o Senhor o abençoa, irmãos, aquele que aguentar a prova até o final, permanecendo a palavra dele, irmãos, ele vai recompensar, irmãos, pode ter certeza. Aquilo que o Senhor lançou sobre a sua vida não volta de mãos vazias, irmãos.
Porque Deus, ele se compromete quando ele lança uma promessa na sua vida, ele se compromete a cumprir, porque ele não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Então que nessa tarde nós venhamos refletir nesse salmo, irmãos, que é muito, mas muito, mexe muito com a nossa alma, irmãos, porque fala muito que nós passamos hoje em dia. O justo, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra, né? Porque o Senhor, ele zela pela nossa vida. O Senhor está no nosso redor, mas o diabo ali está no nosso derredor, esperando uma brecha, irmão, para nos atacar, para nos fazer sofrer. Mas o Senhor, ele pega e coloca a mão. Porque até onde Deus dá legalidade pro diabo, se ele falar daqui você não passa, você não passa. Até o diabo obedece a Deus, irmãos. Então, que nessa tarde nós venhamos permanecer, permanecer na palavra, permanecer na presença e buscar, irmãos. Buscar porque, irmãos, Jesus está voltando. Tem muitos sinais aí que já se fala em Apocalipse, irmãos. Nação contra nação, guerra, muitas coisas, irmãos. Muitas coisas estão acontecendo de pouco e muitas coisas ainda vão vir, irmãos. Então, mais que nunca, a gente não tem mais opções de escolha, irmãos. Ficar no mundo brincando, ficar no mundo achando que é oba-oba, que Jesus não vai voltar, que dá tempo, não dá, irmãos. Vai chegar uma hora que o ímpio, aquele que rejeitou Jesus, aquele que não foi buscar uma igreja, vai chegar um tempo que ele vai procurar a igreja, irmãos. A igreja vai estar vazia. Por que que a igreja vai estar vazia? Porque aqueles que permaneceram, passaram por aflições, aqueles que permaneceram na fé, alicerçados na rocha, o Senhor já vai livrar de todo sofrimento, irmãos. A gente já vai estar lá na glória, glorificando o nome dele, né? E aí, irmãos, haverá muito sofrimento, muito choro sobre a terra, né? Então, irmãos, é essa a palavra de hoje. Falei até onde o Senhor queria que eu falasse. Irmãos, e que nós venhamos refletir nesse salmo, amém? E que o Senhor abençoe muito a vida de cada um, amém? Que tenha uma tarde, uma noite, um dia abençoado, irmãos. Amém? Fique na paz do Senhor.